Olá meus irmãos, no vídeo de hoje vamos falar sobre a principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Roda a vinheta! Mas e aí, o que é o Cais do Valongo? O Cais do Valongo é um antigo porto de entrada de escravo localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. E é um local de memória que remete a um dos mais graves crimes contra a humanidade, a escravidão no Brasil. O Brasil recebeu perto de 4 milhões de africanos durante os mais de 3 séculos de duração do regime escravagista. Pelo Cais do Valongo, na região portuária da cidade, passou cerca de 1 milhão de africanos escravizados em cerca de 40 anos. O que tornou o maior porto receptor de escravos do mundo. É importante lembrar que o Cais do Valongo não foi só um porto negreiro, era também um local onde os escravos se recuperavam fisicamente para posteriormente serem vendidos como mão de obra nos mercados. Era dominado de um complexo porque não incluía somente um cais de desembarque, mas também o lazareto, hospital de quarentena para a recuperação dos recém-chegados doentes, a casa de engorda, local onde eram alimentados para engordarem e serem vendidos, armazém de venda, local onde eram vendidos, cemitério dos pretos novos, fossas comuns onde eram jogados africanos que chegavam sem vida após a desgastante rota marítima até o Brasil e não tinham nem direito a uma cerimônia. Aliás, o que é que o negro tinha direito? Só apanhar e trabalhar. Praticamente quase até os dias de hoje. E assim, a região do Valongo foi construída em 1811 pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro e foi ocupada para receber os africanos escravizados que antes chegavam pela Praça 15 e eram negociados na Rua Direta, que hoje tem o nome de Rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. Ao longo do século, o cais passou por 2 momentos de apagamento dessa memória. O primeiro foi em 1843, foi quando foi reconstruído o Cais da Imperatriz. O antigo Cais do Valongo foi alargado e muito bem embelezado para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, que chegava para se casar com Dom Pedro II. O segundo foi em 1911, com as reformas urbanistas do prefeito Pereira Passos. Lá foi aterrado de vez toda a lembrança da história da cidade, dando lugar à Praça do Comércio. Após um século de encobrimento da história, o Cais do Valongo foi redescoberto em 2011, durante as escavações feitas para a reforma urbana da zona portuária. Em 2012, a Prefeitura do Rio de Janeiro acatou a sugestão das organizações do movimento negro e, em julho do mesmo ano, transformou o espaço em monumento preservado aberto à visitação pública. O Cais do Valongo passou a integrar o circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana, que estabelece marcos da cultura afro-brasileira na região portuária, ao lado do Jardim Suspenso do Valongo, Lago do Depósito, Pedra do Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos. O Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco em 2017. É isso aí, meus irmãos, esse foi o primeiro vídeo da série História do Brasil. E se você gostou, deixe o seu like. E se você caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal e ative as notificações